Olá, graças a Deus, uma feliz Páscoa a todos que estão neste momento, que vão ouvir essa mensagem no dia de hoje, dia de Páscoa, mas que seja um renovo para cada pessoa que ouvir essa mensagem, nela meditar, porque eu creio que Deus está falando fortemente conosco, aos nossos corações. E quanto mais intensificarmos e cremos e confiarmos em cada leitura bíblica, cada passagem bíblica, a cada capítulo como estamos lendo. Hoje iremos ler Gênesis 39. Olha só o que lemos no 38, a vida de um irmão de José, um dos filhos de Jacó, o Judá, em toda a sua situação que ele viveu, as tramas que ele se envolveu, o pecado que estava sobre a sua vida. E vemos em José, um menino, um garoto, ainda de 17 anos, sendo levado como escravo, como cativo, mas como Deus era com ele. Olha as circunstâncias que ele enfrentou e venceu, e sempre irá vencer, porque aquele que nele confia no Senhor jamais será abalado, envergonhado ou destruído. E assim conta a sua história. Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Estava sendo vendido como uma mercadoria, um escravo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu, olha só como é algo fantástico, né? A pessoa ela percebe, ela consegue identificar, discernir. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Olha só como isso aqui é algo fantástico, né? Tudo que a pessoa coloca a mão, as coisas fluem, dão frutos, elas conseguem ser observadas e vistas por outros. E assim o próprio Potifar, esse comandante do faraó, o capitão da guarda, ele percebeu que o Senhor estava com ele e o que ele fazia prosperar em tudo que realizava. E assim ele tornou-se o administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Como foi assim o próprio Labão foi tão abençoado porque Jacó estava lá na casa dele. E aqui o faraó mesmo, esse Potifar, aliás, o capitão do faraó, sendo tão abençoado porque José estava na sua casa. Ele estava sendo dali o administrador, o mordomo daquela casa, e tanto assim estava sendo abençoado. E assim deixou tudo aos cuidados de José, e que não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de um certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Poderia eu, olha só a sinceridade deste homem, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha só. Vimos que o seu irmão Judá, já realmente quando viu uma oportunidade de uma prostituta, já se deitou com ela assim de imediato. José, que tinha na casa desse Potifar, que ali a senhora daquele homem, poderia ser realmente um romance entre eles, que nada e ninguém iria saber, mas José tinha um temor tão forte com o próprio Deus. Deus estava com ele, ele sabia quem ele era em Deus e o que ele precisava fazer para com Deus. E por mais que essa mulher insistiu com ele,
Dia após dia, como diz a Bíblia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Fuja da presença do mal, como diz a Bíblia, né? Não fique próximo. E muitas pessoas andam de braço dado com o pecado, com o erro, com o engano. E aqui, na verdade, José evitava ficar até perto dela. Mas um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Quer dizer, ela foi mais ousada ainda. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o seu manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei, e quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história, e aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão que eram postos os prisioneiros do rei. José então ficou na prisão, mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, lhe concedendo a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou-se de José e de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Olha como isso é algo fantástico, algo maravilhoso, algo que mente nos surpreende. O próprio senhor, o Potifar, que era o senhor dele, naquele momento, quando ouviu da sua esposa que José tentou fazer mal a ela, né, porque assim ela o contou, este homem poderia ter feito coisas horríveis com José, mas apenas o levou para a prisão, deixou ele encarcerado, ficou preso na prisão. Mas como Deus era com ele, até na prisão ele foi bem sucedido, ele foi abençoado. O próprio carcereiro não se preocupava com nada do que estava sobre a cargo de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que José punha as mãos, o que ele fazia dava certo, tinha bom êxito, tinha sucesso, tinha conquista. E assim nós precisamos fazer diariamente, estar nas mãos de Deus, nas suas potentes mãos, para que Ele possa nos usar como seu instrumento. José tinha um sonho e parecia que nesse sonho estava a cada dia pior, mas estava ali, mais uma vez, enfrentando mais uma circunstância. Ele estava aprendendo como realmente administrar o que iria vir pela frente, tantos tempos de bênção, de felicidade, que ele estava na casa de Potifar, podendo ali comer do bem do melhor, administrar tudo que ele tinha em suas mãos. E agora na prisão ele também tinha que saber administrar o tempo ao qual iria passar toda a humanidade. José foi aprendendo, José foi sendo conduzido. Como Paulo disse, eu sei estar em abundância, também sei passar por necessidade. Eu estou em todos os lugares, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, eu aprendi o segredo de estar contente em todo e qualquer tipo de situação ou circunstância. E nós precisamos aprender, nós precisamos estar realmente dispostos a fazer o que é certo, o que é reto, o que é justo, mesmo em tempos de crise, em tempos de adversidade, em tempos de felicidade, de paz. Ele poderia muito bem ter deixado ali naquele momento a sua vontade. Imagina um menino, 17, 18, 19 anos, não sei ali o tempo da sua história, mas se formos contar, na verdade, estaria já com 27 anos, porque ele ficou 3 anos na prisão, então ele passou 10 anos praticamente na casa de Potifar, ele foi vendido com 17 anos praticamente, então deveria estar ali já com a sua idade de 27 anos. Imagine um rapaz dessa idade, o que estaria sob a sua vontade humana, carnal, mas ele deixou realmente que a vontade do próprio Deus, o Espírito Santo lhe conduzia para que não pecasse com o próprio Deus e com o seu próprio Senhor da casa de Potifar. Então, nós precisamos ter esse entendimento, essa revelação.
jamais nos deixar ser mente roubado, saqueado de qualquer sentimento, pensamento, um medo, angústia, preocupação, mas saber que, como o próprio Jesus mesmo, nesse dia de Páscoa, ele sofreu a morte de cruz. Ele mesmo disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade. Então, o que tivermos que passar, vamos passar. Deus sabe o que está fazendo, o que ele fez com José, para que ele pudesse sair dessa prisão e já começar a governar o próprio Egito. Vamos ler isso nas próprias histórias, nos próximos capítulos. E eu tenho certeza que Deus ele está falando fortemente em sua alma e em seu coração. Apenas coloque a sua confiança no Senhor, crê nele, confia nele, faça tudo que agrade a esse Deus, e eu tenho certeza que jamais ele vai te abandonar ou deixar você de uma forma que você acha que você está sozinho, porque nunca Deus nos abandonou, nunca Deus vai nos abandonar. Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos clamar mais uma vez, querer confiar que ele vai realmente nos surpreender, nos abençoar como ele fez com José, e assim ele faz com cada um de nós, aqueles que obedecem, ouvem e fazem sempre a sua vontade. Ó Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, essa mensagem, essa palavra que eu creio que ela vai edificar, vai tocar os corações, transformar os corações. Deus, nós vamos ter o temor como José teve neste momento, em jamais querer pecar contra o Senhor, o nosso Deus. Ele não quis pecar com o Senhor da sua casa, que era o Potifar. Ele não quis pecar, meu Pai, contra si mesmo e poder desagradar o Senhor. E que nós possamos ter esse mesmo espírito e mais possamos, meu Deus, fazer algo que possa te desagradar, te entristecer, meu Pai, tirar muitas vezes até a ira mesmo, como muitas vezes a sua palavra nos ensina que o Senhor se irou com o seu povo. Então eu creio, meu Pai, que estão passando nesse momento tão difícil, essa pandemia, mas eu sei que o Senhor vai livrar aqueles que buscam, aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que têm um propósito que o Senhor tem para a coisa aqui nessa terra ainda, Pai. Eu tenho essa certeza que o Senhor está trabalhando e vai realizar uma obra maravilhosa sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, que você veja a mão de Deus sobre você, que você veja as coisas fluírem, acontecerem, ainda que você possa passar por algum tipo de adversidade. Acredite que Deus está no comando de todas as coisas, Ele é soberano, e Ele quer abençoar e realizar sempre uma obra maravilhosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia. O que precisar pode contar conosco sempre, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.